Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Hoje eu estou aqui na cozinha da minha casa, né, e tomando um cafezinho aqui da manhã e gravando esse vídeo aqui. Eu estava olhando algumas coisas na internet, resolvi colocar aqui para vocês. Eu vou pôr dois vídeos, tá? E vou fazer um comentário. Eu acho que é interessante a gente pensar nessas coisas. Falando sobre o que é doutrina bíblica, o que é costume humano, né? O que é ideia humana, né? E a gente falar sobre essas questões dentro da esfera religiosa, principalmente falando do meio evangélico, tá? Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você curtir aqui o nosso vídeo e compartilhar com alguém. Continue conosco, nos acompanhando. Obrigado você que já é inscrito, tá? E que você possa nos ajudar a fortalecer aqui o canal e fazendo ele se tornar mais relevante para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu sou o pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá? Ao final do vídeo eu vou deixar aí um convite para você conhecer a nossa igreja, beleza? Bom, pessoal, eu vou pôr os dois vídeos agora e depois faço o comentário para vocês aqui analisarem comigo, tá bom? Vamos lá. Se você teve coragem de vir aqui maquiada e com pintura nas unhas e com outros desejos, é a última reunião. O ministério que se mexe. Glória a Deus, Santo Deus. E vai reclamar para quem você quiser. Glória a Deus, Santo Deus. Nós estamos aqui na doutrina. A beleza está nela, não na pintura. Santo Deus. E a beleza está nas irmãs. Glória a Deus te Deus. fez. Glória a Deus. Se Deus te fez simpática, você já é. Se Deus te fez feia, não é a pintura que vai melhorar. As irmãs estão aceitando essa doutrina? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês aceitam a doutrina? Glória a Deus. Quem aceitar, você vai prosperar. Quem não aceitar, vai entrar um espírito na tua vida e você vai sair da onde está. Qual é a maior força de Deus? Glória a Jesus. Gostaria que os irmãos aplaudissem a Jesus por essas bênçãos. Não? Oh. Muito obrigado, irmãos. Pode parar de bater palma. Isso aqui é para movimento pentecostal. Aqui é a Assembleia de Deus de Datuba. Louva a Deus com a boca. Dayana. Glória a Deus. A irmã Dayana vai louvar. Ó, eu poderia pegar um monte de vídeo, porque tem um monte, né? Tem um monte de coisas que acontecem mais ou menos desse tipo aí. Igrejas que tem diversas no meio evangélico, né? E aí a gente vai ver então bastante problema, né? A gente já tem alguns vídeos falando, esses daqui, tá no canal, sugiro que você assista, ó, o Circo Evangélico. Assista o vídeo inteiro, é um vídeo longo, mas é um vídeo interessante, tá? Então ali eu já falo bastante coisa. Tem um outro vídeo também, essa aqui, ó, que igreja é essa, tá vendo? Também falo bastante coisa nesse sentido, tá? E tem também esse vídeo aqui, tempos difíceis de pastorear. Todos eles estão aqui no canal Degustação Teológica. Se você puder procurar aí no canal, você assista. Eu tenho certeza que vai fazer você pensar bastante, tá? Bom, eu penso o seguinte, pessoal. Em primeiro lugar, o que esse irmão da Congregação Cristã do Brasil, que é a igreja CCB, né? O que ele fala aí sobre, se Deus te fez feia, né? Continue feia, não é a pintura que vai te melhorar e tal. E eles colocam aqui a doutrina. Então que fique claro que, em primeiro lugar, isso é muito tóxico, né? Nossa, em pleno século XXI ainda, é tóxico, tá? É um lugar tóxico. Que parece que você não melhorar a tua aparência é o que Deus quer. Deus quer pessoas mal arrumadas, feias, entre aspas, né? Deus quer pessoas que não se cuidam. É assim que agrada a Deus. Segundo a CCB. Segundo, pelo menos, esse ancião aí. E aí, eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Em primeiro lugar, não é doutrina bíblica. O que esses caras pregam é doutrina deles. Esse canal aqui é um canal ortodoxo. O que eu mais defendo
é o que a Bíblia diz. Pode ter certeza. Você sabe, todos os vídeos nossos aqui, eu defendo o que a Bíblia diz. Inclusive, nós não somos fundamentalistas radicais e muito menos progressistas liberais. Esse canal não tem isso aqui, não. Aqui a gente procura um equilíbrio, buscando uma ortodoxia cristã, valorizando os textos bíblicos, sempre trazendo uma interpretação correta, contextualização adequada, tá? Pra gente não correr o risco de fazer uma doutrina humana, nossa mesmo, tá? Então, quando você pega a igreja que diz que, quando a Bíblia diz que algo é pecado, e aquele pastor fala, não, não é pecado não, né? Por exemplo, pode casar homem com homem, mulher com mulher, isso é normal aos olhos de Deus. Ali você está vendo um liberal progressista que está criando a sua própria doutrina, não é a doutrina bíblica. Não é a doutrina bíblica. Quem está nessas igrejas achando que é legal, ainda bem que a gente não é radical, fundamentalista, graças a Deus, que liberdade. Quero dizer que você está indo contra a palavra de Deus, você está indo para uma ideia humana. O texto, Romanos 1, Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, tem lá trechos que deixam claro, e ainda tem mais, viu? Tem lá em Timóteo também um trechinho, e o outro que fala de sodomia em Apocalipse. Pelo menos 4 textos claros no Novo Testamento, não é Antigo Testamento, já é Novo Testamento, que mostra que isso é contrário à vontade de Deus, é contrário à natureza de Deus. Então, assim, a prática, não estou nem falando da tendência homoafetiva, homossexual, eu estou falando da prática. A pessoa ceder a essa prática, ela está em ato de pecado, de rebeldia contra o Criador. E a palavra diz que os tais não reinarão com Cristo, não herdarão o reino de Deus. A palavra diz, se o pastor X ou Y quer distorcer isso aí, ou quer torcer isso aí, né, para agradar algumas pessoas ou algumas massas, ele tem que entender, e essas pessoas precisam entender. Vocês estão fora da doutrina bíblica, são liberais progressistas. Por outro lado, se você vai numa igreja que o pastor também fala para você, se você é mulher, corta o cabelo, você está em pecado. Se você é homem, usa barba. Essas igrejas fundamentalistas radicais. Se você usa barba, você está em pecado. Se você, mulher, usa pintura, como é o caso desse vídeo aí, você está em pecado. Inclusive, o ancião, ele usa um texto aí, que é do Novo Testamento, né? Tem a referência aí, falando que a Bíblia diz que a beleza da mulher, ela é interior, não exterior. Enche a boca para falar sem saber, sem ler o texto e o contexto, né? Faltou uma hermenêutica aí, né? Claro. O texto ali está falando, né? Quando o apóstolo está corrigindo, ele está dizendo que as mulheres precisam valorizar mais o interior do que o exterior. Não está dizendo que não é para se arrumar. Não está dizendo que não é para as mulheres ficarem bonitas, tá? Não tem nada a ver. Ele está dizendo que a prioridade, veja, prioridade é a vida espiritual, é a bondade, a piedade, a vida com Deus, boas obras, aquilo que mostra que você por dentro tem uma beleza que excede a beleza exterior, tá? A beleza interior excede a beleza exterior, mas não há uma proibição de você ficar bonito, se arrumar, tá? Não faz sentido. Então, inclusive tem um monte de irmãos aí que usam dentadura, né? Se fosse olhar pela lógica, inclusive tem anciãos, né, da CCB, pastores das Assembleias de Deus mais radicais, mais fundamentalistas nesse sentido, né, mais rígidas, que usam dentadura, né? Esses pastores deviam ficar banguelos lá e não pôr ponte, não pôr implante, porque isso, afinal de contas, não é só uma questão de mordeção, é uma questão de estética também, não é verdade? Bom, mas seja como for, assim, pessoal, não há contexto bíblico que proíba a mulher cortar cabelo, que proíba homem usar barba, que proíba pessoas, mulheres se maquiarem, ficarem bonitas. O que proíbe é a pessoa fazer um culto ao corpo, né? E ela deixar de olhar para a sua vida com Deus, sua santidade, e priorizar sempre o exterior, tá? E isso é pecado, tá bom? Então é isso que o texto diz, tá? Então é doutrina humana, não é doutrina bíblica. Isso tem que ficar muito claro, isso é uma doutrina de homem, não é uma doutrina das escrituras. Quando o irmão fala, você não fica na doutrina, você está fora da doutrina, ele está falando da doutrina dele, da doutrina da CCB, tá entendendo? Igual o outro vídeo que você viu aí, na Assembleia de Deus, uma dessas aí, mais rígidas, né, que tem vários ministérios da Assembleia de Deus, um diferente do outro, então não dá para pôr todas no mesmo patamar, né, no mesmo bojo, mas algumas dessas mais radicais. Aqui não bate palma, aqui só louva com a boca,
também não é doutrina bíblica. Ele pode pegar um texto fora de contexto, não tem nada a ver com a eclesiologia, não tem nada a ver com a ordem de culto no Novo Testamento, para a igreja, não tem nada a ver. Ele pode pegar fora de contexto, tirar das ideias dele, da cachola dele, né, e implementar ali e falar que é Deus, que é doutrina. Não, é doutrina de homem. Isso aí é doutrina de homem, tá? Então, não tem nada a ver bater palma ou não bater palma, é um combinado da igreja, mas não tem nada a ver com doutrina de Deus, tá? Então, que fique claro, igrejas, agora, preste bem atenção no que eu vou falar. A igreja, quando ela tiver um costume, ela tem que dizer claramente, é o nosso costume. É o nosso costume. E não tenta ir lá na Bíblia pegar texto para justificar o seu costume, porque fica ruim. Porque senão você vai estar dizendo que a Bíblia diz aquilo, e a Bíblia não diz aquilo. Isso é uma ideia da igreja, ideia talvez da tradição. Há 50 anos, 60 anos atrás a igreja foi fundada, 100 anos atrás, aí tinham essas ideias, e aí não evoluíram, ou evoluíram, mas daí não quiseram quebrar a tradição, para não mudar as coisas, não gostam de mudar as coisas. E aí eles então têm esses costumes, tá? Então se a igreja proíbe mulher de cortar cabelo, de passar por maquiagem, ou proíbe as pessoas de bater palma num culto, diga claramente, é o nosso costume aqui, não é doutrina, doutrina é bíblica, irmãos. Só existe um tipo de doutrina, doutrina da palavra, tá? Então isso é costume, tá? É costume. Se uma igreja também aprova o casamento de homem com homem, mulher com mulher, diga assim, é nosso costume aqui, não tem nada a ver com as escrituras, não é doutrina. Tá? Então, assim, cada um faz o que quer lá no seu meio, não é verdade? Se você quer seguir a Bíblia, siga. Se quer inventar ideias da sua cabeça, invente. Então, só para deixar claro isso aqui, tá? Só para deixar claro. Agora, o que eu diria? Vamos fazer uma revolução lá na igreja? Não, querido, não tem que fazer revolução nenhuma. Se a igreja tem essa tradição, as pessoas que vão frequentar essa igreja, ela tem que saber que a igreja é assim. Porque se a gente quiser mudar as coisas, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a ir para um caminho de censura. Daí a gente não tem liberdade de expressão, a gente não tem liberdade de culto, tá? Certo? Você já pensou? Eu falar assim, não concordo que tal lugar acenda a vela, então vamos fazer uma revolução para eles pararem de acender vela. Cara, pelo amor de Deus, não quer acender vela, acenda a vela lá, né? Agora, as pessoas que entenderam que não é doutrina de Deus essas coisas, não é bíblico, elas vão ficar lá se elas quiserem ficar, tá entendendo? Se vai ficar no lugar, aceite como é. Não fica fazendo revolução lá dentro. Vamos fazer uma revolução, vamos mudar, e briga com o pastor, e briga com a diretoria, e briga com um, briga com o outro, e começa a criticar, e começa a rachar a igreja. Para com isso. Não é o caminho não, querido. Tá? Não é o caminho, não tá bom para você? Sai fora. Aliás, eu até quero aconselhar, eu acho esses lugares tóxicos, tá? Que são rígidos, assim, que o cara usa a Bíblia para falar que é doutrina com texto fora de contexto, escravizando as pessoas, tá? Adoecendo as pessoas. Eu acho que isso não é um lugar bom para ficar. Então eu sugiro que você saia daí. Agora, também não fique naqueles lugares abertos, liberais, progressistas, que você vai estar pecando contra Deus e vão pôr na tua cabeça que você não está pecando, e você vai ficar em pecado, tá? Só para satisfazer o prazer da sua carne. Então, cuidado. Seja uma pessoa equilibrada, procure uma igreja que tenha doutrina bíblica. Como eu digo, né? Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia, não da sua casa, tá bom? Bom, eu quero encerrar dizendo o seguinte, a Igreja Católica, por exemplo, né? No começo, a Igreja Católica, lá nos primeiros séculos, né? Quando ela começou a se desenvolver como Igreja Católica, porque é um desenvolvimento, tá? Ela, aos poucos, foi se envolvendo com política, né? Depois do século IV, a partir do século IV para frente, a Igreja foi se envolvendo com o Estado, com política, né? Que é um perigo para a igreja, tá? Isso aí. Porque começa a lutar por interesses, tá? E um político passa pano para a igreja passa pano para o político, e daqui a pouco os dois estão em corrupção, tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Aí, o que acontece? Quando foi ver, a igreja estava toda corrompida. Tudo bem, ainda falam do Cristo, ainda tem uma teologia, ainda tem bases da fé cristã, tem, mas só que tem um monte de outros elementos mesclados com o paganismo. Tem, né? A Igreja Católica tem. Um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Se afastaram em nome da chamada tradição, que não é a tradição dos apóstolos do século II e III e dos pais da igreja. É uma tradição posterior, tá? Depois do século IV, século V para frente, foi enfiando um monte de coisa na igreja, um monte de ideia, dizendo que é tradição da igreja, tá? Entre aspas, né? Então aí foi enfiando um monte de coisa na igreja, e a igreja se distanciou totalmente daquilo que era realmente o evangelho.
E lá no século XVI apareceu Lutero questionando, aí dividiu a igreja. Não, não dividiu. Quem concordava com Lutero, o que aconteceu? Saiu da Igreja Católica. A Igreja Católica também fez o favor de excluir, né? Tipo o Papa, né? Excluiu Lutero. Lutero falou, então eu tô saindo fora. Saiu. Quem concordava com Lutero saiu com ele, certo? É isso. A ideia era talvez levar uma consciência para mudar a Igreja Católica. O catolicismo romano mudou de posicionamento? Não. Não mudou. Os caras, somos assim, vamos continuar assim, vamos continuar assim, ficar assim, acabou. Tá bom, fica. Então, saíram e formaram o protestantismo. Simples assim. Tá? Então, quando não dá para você, né, sai fora. Porque você não vai mudar isso aí. Você vai ficar desse jeito aí para sempre. Tá? A não ser que algum dia, peraí, para sempre, não, exagerei, né? A não ser que algum dia, algum líder lá olhe para as escrituras e fala, peraí, mano, vamos só pregar o que a Bíblia diz, pô. A hora que eles fizerem isso, aí sim, aí sim. Aí a igreja volta a tomar o rumo da doutrina bíblica. Mas enquanto esses caras estiverem, seja no liberalismo progressismo, seja no fundamentalismo radical com usos e costumes, enquanto eles estiverem enfiando as ideias deles, as filosofias deles, no entendimento da vida dos crentes, vai continuar sendo o que é. Então não se desgaste, saia daí. Tem igrejas que são tão boas para congregar, né? E não é puxando sardinha pro meu lado não, mas tem uma lá que a gente tá junto lá e é uma benção. Igreja equilibrada, uma benção bíblica, tá? E não é só lá não é só na nossa não. Tem um monte de lugar que você pode ir e achar aí uma igreja equilibrada. Lógico, agora, defeito nas pessoas, você vai achar em todo lugar, né, querido? Nós ainda não estamos no céu com o corpo perfeito, né, glorificado na presença do Pai, né, nas regiões celestiais. Ainda não chegamos lá. Então, nós ainda estamos nesse corpo de carne e osso, temos limitações, temos altos e baixos, temos erros, vacilos, faz parte dessa vida. Mas lutamos para que em Deus, né, a gente venha conseguir viver o evangelho como o Senhor nos ensina, tá bom? É isso, é uma reflexão que eu queria trazer para você, tá? Fuja de lugares tóxicos, não se desgaste, procure um lugar que seja bíblico de fato, equilibrado para você congregar, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Glory.